dos assuntos internacionais, inclusive falando sobre isso. Mas, antes mesmo da gente continuar falando de Copa do Mundo, vamos mudar para Oriente Médio, para falar sobre o funeral do ex-líder supremo do Irã, o ex-líder supremo político e religioso, o Ayatollah Ali Khamenei. Nesse domingo, o segundo dia de funeral reuniu milhares de civis iranianos, autoridades e líderes do Estado Islâmico. Também estiveram presentes 3 filhos do Ali Khamenei, mas não o filho principal nesse momento, que é o sucessor do comando da República Islâmica, o Majtaba Khamenei, que segue sem fazer aparições públicas, e ele foi ferido no ataque que matou o pai lá no comecinho, que deu início, na verdade, à guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã. Vamos falar sobre todos esses assuntos com o doutor em política comparado, Paulo César Rebelo. Muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia, obrigado pela receptividade. Sim, o Irã apresenta hoje uma das dificuldades, né, para o sistema internacional. O Irã tem essa questão muito polêmica, Paulo, que é de não mostrar o seu sucessor. É muito polêmica por vários motivos, queria muito te ouvir sobre isso. E o funeral, que foi adiado para justamente esse momento do cessar-fogo momentâneo, né, para eles conseguirem cumprir os dias todos os lados, para aí sim pensar num fim da guerra oficial, mas tudo é muito político e simbólico, né? E ele é a sucessão do Ali Khamenei, ele foi ferido. No primeiro momento disseram que ele tinha perdido a perna, que ele tinha sido gravemente ferido, que ele tinha sido morto, depois não, que ele está vivo, mas ele não aparece. Queria te ouvir sobre essa questão, e é isso, né? O funeral era o lugar esperado para ele aparecer, mesmo que ferido, ainda tentando se recuperar, e mesmo assim ele não aparece. Ao mesmo tempo que quando há a morte do Ali Khamenei, o Irã consegue reagir muito rápido, talvez surpreendendo os Estados Unidos e Israel, de conseguir fazer a substituição de toda a linha ali sucessória e seguir como se o Ali Khamenei não tivesse sido uma grande perda para o país. É, é, bom, são muitos comentários, Sim, né, por que podem favor. ser feitos, mas o primeiro deles que eu gostaria de focar é que não é que o regime não mostre o sucessor, né? Quando ocorre, afinal de contas, só fazendo um parêntese aqui, só foram 2 sucessões, né? Então a gente não pode afirmar isso, porque em 1989, quando o líder da Revolução Islâmica falece, né, em um contexto de paz, você tem ali o Ali Khamenei, que já havia sido presidente, enfim, já havia exercido cargos públicos. Então, não é que o regime não demonstre, né, ou não apresente o sucessor. É que, nesse caso específico, o filho dele, o Mujtaba Khamenei, ele foi gravemente ferido durante os ataques realizados por Estados Unidos e Israel. Esse é o ponto, né? Ah, durante o funeral, inclusive, os 3 filhos estiveram lá, menos aquele que seria, ou que será, em tese, o sucessor. Né? Nós não sabemos das condições físicas do Mujtaba, né? É impossível ter o conhecimento, né, do que ele está passando, porque ter acesso aos laudos médicos é praticamente impossível, então a gente não consegue ter certeza de nada. Em relação à troca de toda a elite política, militar, enfim, religiosa iraniana, há que se ter em mente o seguinte: com a morte do Khamenei, você acaba destruindo ou inibindo a possibilidade de negociação. Explico. Ah, em um contexto de guerra, você não mata aquela pessoa que detém o poder e que é capaz de negociar. Isso não existe. Né? Você ataca alvos militares, você pode, enfim, né, existem uma série de táticas militares que podem ser adotadas.
Mas se você ataca a única pessoa que mantém o país unido, que detém a força política, a força religiosa, que consegue segurar, né, a guarda revolucionária, você acaba deixando o país sem liderança. E foi isso que aconteceu, Hum. né? Tanto é que durante o conflito, e aí a gente pode pegar os meses de março, abril e maio, né, as pessoas diziam, mas de onde os ataques estão vindo, né? Porque você não tinha liderança. O Mostaba no hospital. Você não tem uma Sim. liderança da guarda revolucionária, né? Porque o Qassem Soleimani também foi assassinado. Então, como é que você lida com isso dentro de qualquer país, mas especialmente dentro do Irã? Então, não há muito o que se pensar a não ser uma espécie de semi-anarquia política, né, no Irã. Claro, isso foi se ajustando ao longo do tempo. Hoje, e aí há uma disputa, porque a mídia ocidental diz que são de 12 milhões a 20 milhões de pessoas que atenderam, que estão atendendo ao funeral do Khamenei, a mídia iraniana, 30 milhões de pessoas. Então você tem uma divergência até de dados. Uma coisa que é inegável, entretanto, é que o funeral do Ali Khamenei ele mostra uma coesão social que não era vista meses atrás. Uhum. Meses atrás era um contexto de crise, um contexto até pré-revolucionário, algumas pessoas Sim. diziam, né? Só que não é o que a gente está vendo hoje. Então, eu não sei até que ponto pode-se colocar o Irã como um país fadado ao fracasso, o regime iraniano como fadado ao fracasso, né, o fim do regime iraniano, como argumentaria Donald Trump. É. Não sei até que ponto isso é realidade e diria que isso, bom, da minha perspectiva, não é uma realidade. As negociações, elas estavam ocorrendo, e aí teve essa pausa, né, para a realização do funeral, elas devem voltar no dia 9. Então, a partir do dia 9 a gente vai ver efetivamente os efeitos, as realizações, né, tudo aquilo que pode ser, que pode surgir, né, dessa pausa para a realização do funeral. Queria falar justamente sobre isso, sobre o que o funeral está mostrando para o mundo e principalmente para Donald Trump e Benjamin Netanyahu. O Trump já disse que está surpreso com a quantidade de iranianos tristes, lamentando a execução, a morte do Ali Khamenei. E para além disso, a gente até colocou uma imagem, daqui a pouquinho ela volta a aparecer aqui. De um muro sendo pichado ali com Kill Trump, com morte, né, do Donald Trump. Isso foi muito entoado por muitos iranianos ali ao longo desse começo de funeral. Ele vai até, como você pontuou, até o dia 9. Um sentimento de vingança muito forte entre os iranianos, que são muitos, que têm comparecido ao funeral. Queria te ouvir também sobre isso, Paulo. É, o que o funeral está mostrando já para gente, que já mostrou para gente, além desse ódio ao presidente Donald Trump, ao Benjamin Netanyahu, essa mobilização gigante dos iranianos. E uma coesão, como você muito bem pontuou. A relação do Irã com os Estados Unidos, ela é péssima e não é de hoje, né? Então, em um contexto revolucionário, né, desde 1979, as relações com os Estados Unidos, elas não vou colocar de mal a pior, mas elas passam por uma montanha-russa, né? Então, isso não é de hoje. É uma retórica, inclusive, utilizada por aquilo que o George Bush classificou de eixo do mal, né? Coreia do Norte, Irã, enfim, todos esses países que em tese, compõem o chamado eixo do mal. E, e no caso da morte do Ali Khamenei, assim como o Trump, né, apresentou certa surpresa, ainda que ele tenha dito que as lágrimas do presidente eram lágrimas de crocodilo, né, que é uma percepção muito equivocada, né, a falta do entendimento do regime iraniano. E curiosamente, na mesma semana que você tem os 250 anos, né, de independência dos Estados Unidos, você tem o funeral do Khamenei. Isso é muito curioso.
porque é realmente uma demonstração de força em que ambos os lados estão dizendo que venceram, tá? Só fazendo essa ponderação. Então, o discurso dos Estados Unidos, nós vencemos, estamos acabando com eles, vira, não, a gente está aqui resistindo e vai dar certo. É, o que o funeral ele representa, aí de novo, além da coesão social, né, é também a força do país, porque no início do conflito dizia-se que seria muito fácil, né, não, a gente vai ali, dá para fazer, né, e de novo, olhando para a história, né, já ocorreram movimentos, né, de inflar a sociedade para que a sociedade derrube o regime, e isso não necessariamente caracterizaria uma revolução, mas sim um golpe, enfim, são conceitos muito debatidos. Eh, e no começo do conflito, o discurso era esse, né? Não, a população iraniana tem que derrubar o regime, são opressores, as mulheres, os direitos humanos, que são pautas que merecem atenção, obviamente, né? Basta a gente lembrar, e aí já puxando um pouco para o Brasil, depois eu volto para fazer essa ponderação, a própria presidenta Dilma Rousseff, ela colocava isso muito em pauta, né? A questão dos direitos humanos no Irã. Uhum. Então, isso não quer dizer que não existam violações no país, né? Entretanto, as violações de direitos humanos, né, a questão das mulheres, isso tem que ser tratado de forma interna e através dos mecanismos legais, Uhum. e não através de um processo revolucionário, qualquer coisa que aconteça externo, tá? E aí, para finalizar, é, esse funeral ele representa justamente uma coesão social, demonstra força para esses países e diz: olha, vocês acharam que ia ser fácil, não foi, vocês causaram danos ao nosso país, ao nosso regime, mas nós estamos aptos a negociar. E esse é o ponto, né? O ponto não é quem é mais forte. Uhum. E, de novo, é negociação, não é concessão, não é ser subordinado, né? Na negociação são entre as partes, elas têm que chegar a um acordo. E é isso que a sociedade internacional espera. É. É isso. A gente, quando tem o início da guerra lá atrás, né, Paulo, tinha realmente algumas análises sobre o medo do que aconteceria com o Irã, né, e com a população iraniana. E a população ficou muito dividida num primeiro momento, de muita gente que não aguentava mais o Ali Khamenei, aquele regime esperançosa de que ali realmente poderia ter uma melhora, mas também muita gente entendendo que aquilo, como você agora pontuou, era uma destruição da soberania daquele país, que mesmo não contentes com o regime, que a invasão de outros países para matar o seu líder e tudo mais, que isso não era um ponto certo. A gente viu isso, manifestações assim lá na Copa do Mundo, durante a passagem da seleção iraniana nos Estados Unidos, nos jogos ali da primeira fase principalmente, que foi quando eles participaram, e uma população iraniana que em Los Angeles, depois, fora do Irã, é onde mais tem iraniano no mundo, tem essa outra curiosidade, e ali muitos torcedores não indo ao estádio em protesto, dizendo essa seleção não foi escolhida por um regime que a gente concorda, que a gente aceita, e gente que entrou no estádio para daí também fazer a manifestação contra tudo que estava acontecendo, principalmente o primeiro ataque que acontece lá atrás, para o início da guerra, que é a matança de muitas crianças. É uma escola que é atingida em Minab, né? Então, realmente, a gente vê que a população estava muito dividida, mas que tem uma coesão. E agora o funeral mostra bastante isso. Sim, sim, exatamente. Crianças e todas meninas, né? É, Diga-se de passagem. é. Então, essa é uma questão muito sensível, porque fala-se, vamos retornar, né, ali ao que era antes da Revolução de 79. Não sei se seria a solução, É. né? E é muito difícil apontar uma solução. A solução é a negociação, né? Agora, a gente não pode simplesmente olhar para os Estados Unidos, para Israel, para o Irã e dizer, olha, esse aqui é mau e esse aqui é bom, né? De novo, todos cometeram erros, todos cometeram violações, né? Mas a solução, ela passa pela mesa do diálogo, ela não ocorrerá através de um conflito que está matando civil, que está matando inocente, que está. Uma informação adicional: Khamenei,
é um cara, eu não vou dizer que ele era um moderado, mas ele era um cara que estava disposto a negociar o programa nuclear iraniano, né. Recorda-se que o Brasil, em 2009, né, quando a gente conseguiu o acordo, Brasil, Irã e Turquia, Estados Unidos, Israel foram todos contra. E aí fica a questão: qual é o interesse desses países? É realmente resolver a questão iraniana ou existe uma questão outra, Hum, né? O Brasil era um ator, poxa, muitos analistas dizem que foi um overstretch, né, que o Brasil ele fez mais do que o que seria capaz. Eu não enxergo assim. Eu acho que o Brasil ele teve um papel fundamental nisso, inclusive muitos dos que foram mortos não que eram próximos ao governo brasileiro, né, mas o governo brasileiro tinha um canal de comunicação. Então, quando o presidente Lula, quando a presidenta Dilma Rousseff, ela pontuou: olha, violação de direitos humanos eu não admito, né? E isso acabou minando um pouco as relações, depois foram consertadas. Quando o presidente Lula negociou tudo isso, a comunidade internacional não deu bola, né? O Ali Khamenei, disposto a negociar o programa nuclear, já era uma liderança doente, né? Ele já vinha ali com uma perspectiva de ter um câncer. Então, assim, matar uma pessoa dessa não resolve o problema, amplia. E aí o funeral demonstra justamente isso, unidos em torno de uma liderança, né? Então a mudança do regime hoje, ela é muito menos possível do que o que era há um ano, né? Então eu trago um pouco o Brasil, porque as pessoas acham que o Brasil fica alheio a essa discussão, mas não é, né? Não é. Óbvio, hoje é uma questão de guerra, né? Mas no passado era uma questão de negociação, e é isso é. que eu trago. A solução da questão iraniana, né, que não é um problema, é uma questão iraniana, ela passa pela mesa de negociação. E a partir do dia 9 a gente vai realmente ver, né, o que querem os Estados Unidos, o que o Irã está apontando, Oman, que está sentando ali, as negociações do Catar. Então, é interessante acompanhar, porque o Brasil também é afetado, afinal de contas, é uma rota marítima que traz suprimentos ao Brasil, Hum. mas o Brasil não está alheio à discussão. E, de novo, retirando um pouco essa perspectiva de que nós estamos aliados, né, ou alinhados com determinados regimes, não. O que o Brasil busca desde sempre é a defesa da diplomacia, né, e a sustentabilidade do sistema internacional. Então, o Brasil não está nem de um lado nem de outro. O que nós queremos é a paz, porque a paz é melhor, né, para todos do que esse contexto de instabilidade, seja na América, seja no Oriente Médio. É. A gente ouviu o Paulo César Rebelo, doutor em política comparada, sobre essa questão toda. A gente não conseguiu conversar um pouco mais, porque a Copa acabou tomando quase todo o espaço. Mas, Paulo, foi muito bom, viu? Eu espero que a gente volte a conversar aqui. Foi de muita clareza, trouxe muita clareza. Obrigada. Oh, obrigado, obrigado. Esperamos o nosso ex em 2030, né? Sim, mas a gente volta a conversar bem antes, tá? Com certeza. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Valeu.